Olá, meu amigo do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 18 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar da correlação de tempos verbais. Então a gente vai verificar de que maneira diferentes tempos verbais, dos diferentes modos também, vão se comportar dentro de um texto. Será que um texto vai sempre ter que obedecer a um único tempo verbal ou eles podem aparecer de maneira salteada dentro de um único texto? Para a gente começar, a gente vai fazer então uma revisão para verificar o que expressam os modos verbais. Esse é um assunto sobre o qual nós já falamos na nossa última aula, lembra? Nós falamos que existem 3 modos verbais, o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão aqui para dar uma olhada e verificar qual é a intenção, o que indica esse modo verbal quando utilizado. Aqui, primeiro, nessa primeira tirinha diz assim, tem 2 personagens, né? Eles estão perto de alguns lugares que podem ter água parada, né? Podem juntar água da chuva, enfim, tem uns mosquitinhos lá em volta. E aí um deles diz, a Páscoa já passou, mas a distribuição de ovinhos continua. Aqui a gente tem a presença, olha, a Páscoa já passou, mas a distribuição de ovinhos continua. Aqui eu tenho 2 verbos que estão sendo usados no modo indicativo. Lembra que a gente falou sobre isso na nossa última aula, né? Aqui, esse modo indicativo mostra certeza. Aqui está falando de um fato que aconteceu, primeiro, a Páscoa já passou, e depois um fato que ainda está acontecendo, né? A distribuição de ovinhos continua. Aqui eles estão falando dos ovinhos do mosquito, né? Da dengue. Depois, essa outra tirinha tem 2 personagens em casa, né? O pai e o filho. E aí o pai diz assim, filho, quando nós brincarmos lá fora, você vai se conectar à mãe natureza e nem vai querer saber de celular. E aí o filho responde, eu já tentei me conectar, pai. O problema é que a mãe natureza não tem Wi-Fi. Então aqui também é uma crítica, né? No primeiro lá era uma crítica à água parada que a gente vai deixando, e aí a dengue é uma coisa que acontece todos os anos e outras doenças, né? Que surgem a partir do mosquito. E no segundo aqui é uma crítica a essa forma como hoje os jovens, principalmente, usam muito a internet, né? Estão sempre querendo estar conectados à internet. E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês para este verbo aqui, olha, filho, quando nós brincarmos lá fora, você vai se conectar à mãe natureza. Nessa tirinha, esse é o único verbo que aparece? Não, né? Tem outros verbos, mas eu estou chamando a atenção desse, brincarmos, porque aqui esse verbo está sendo usado no modo subjuntivo, que é o segundo modo sobre o qual nós falamos na última aula. E esse modo indica possibilidade, né? Quando nós brincarmos, é uma hipótese, uma possibilidade. Ainda está no campo da hipótese, diferente da primeira tirinha, que tinha passou, alguma coisa que aconteceu, e continua, né? E agora a terceira tirinha tem 2 personagens. O primeiro parece que vai assaltar a moça, né? Ela tá com a bolsa na mão e ele diz assim, rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. E aqui, é claro que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? De coronavírus, de transmitir a doença de uma pessoa para outra. E aí eu chamo a atenção para este verbo aqui. Rápido, dona, passa a bolsa. Aqui, esse verbo que ele está utilizando não é uma ordem, alguma coisa que ele está falando para ela que vai fazer? Então, aqui é o modo imperativo. Lembram disso? Modo indicativo mostra certeza, o modo subjuntivo, dúvida, possibilidade, e o modo imperativo, ordem, pedido, conselho. Vamos lá. Aqui o modo imperativo, eu estou chamando a atenção, vou chamar a atenção, na verdade, para os tempos verbais desses 3 modos que eu falei agora, tá? Primeiro, quando a gente pensa em modo imperativo, é o único que a gente não vai pensar em tempo. Por que não tem tempo para o modo imperativo? Porque quando a gente dá uma ordem a alguém, entende-se que essa ordem vai ser cumprida a partir desse momento
para o futuro, né? Então ele não tem tempo, ele só vai ter afirmativo e negativo, ok? Então aqui, além disso, né, de não ter passado, presente, não ter essa definição, a gente também não vai ter a primeira pessoa, porque na prática a gente não vai dar uma ordem, né? Você não vai dar uma ordem a você mesmo. Então a gente sempre vai ter esse modo sendo usado para as outras pessoas do discurso. Então olha aqui, desse lado esquerdo eu coloquei compra tu, compre você, compremos nós, comprai vós, comprem vocês. E no negativo, não compres tu, não compre você, não compremos nós, não compreis vós, não comprem vocês. Tá vendo? Modo imperativo, aqui é uma ordem, do lado esquerdo uma ordem afirmativa, portanto, imperativo afirmativo, e à direita uma ordem negativa, ou seja, imperativo negativo. Seguindo, agora o modo indicativo. Esse é o modo que dá mais trabalho quando vocês vão estudar os tempos verbais, porque ele apresenta mais tempos, né? Ele tem 6 tempos. Não é assunto da nossa aula, mas eu quero chamar a sua atenção, por quê? Qual é o tema da aula de hoje? É a correlação entre os tempos. Se você não consegue diferenciar os tempos verbais, como é que você vai verificar que eles estão mantendo uma relação entre eles, né? Então a gente precisa estudar esses tempos para chegar ao assunto da correlação. Então vamos lá, o modo indicativo vocês já sabem, é aquele que vai indicar certeza, correto? Presente dele vai indicar principalmente um fato que ocorre no momento em que se fala ou um fato habitual. Então, ou o presente vai mostrar alguma coisa que está acontecendo nesse momento ou alguma coisa que acontece de forma habitual. De forma habitual, eu posso citar a tirinha que apareceu agora há pouco. Lembra quando ele falava, a Páscoa já passou, mas a distribuição continua, né? Então, aí a gente tem o presente, um fato habitual, ainda está acontecendo, acontece como um hábito. E aí o exemplo, todo mês compro várias maquiagens. Esse compro marca o presente. Nesse caso aí é um fato habitual. O que é habitual? É alguma coisa que faz parte de uma rotina, de um hábito, né? Então, todo mês essa pessoa compra várias maquiagens. Pretérito perfeito. Vocês devem se lembrar que o modo indicativo tem 3 tipos de passado, né? De pretérito. Um pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito indica um fato concluído no passado. Então, de maneira geral, a gente vai definir assim, como uma ação que aconteceu no passado e foi totalmente concluída. Então, olha aqui, comprei uma flor para minha namorada. Não aconteceu no passado? Comprei. Não é um fato concluído, né? Isso já aconteceu, foi concluidinho. É um acontecimento que a gente diz que é pontual no passado. Comprei uma flor para minha namorada. Já o pretérito imperfeito também acontece no passado, por isso ele é pretérito, só que ele não é um fato pontual, ele é um fato habitual. Já falei para vocês o que é habitual, né? Ele é um fato habitual no passado, ou seja, diferente do pretérito perfeito, que aconteceu pontualmente, o pretérito imperfeito teve uma continuidade no passado. Olha aqui a frase. Eu comprava doces na cantina da escola. Quando ele diz eu comprava, isso é um fato pontual no passado? Aconteceu uma vez no passado? Não, né? É um acontecimento que no passado era contínuo, teve um hábito. Se ele quisesse passar essa frase para o pretérito perfeito, ele diria eu comprei doces na cantina da escola. Aí sim seria um fato pontual no passado, seria um pretérito perfeito. Agora o pretérito mais que perfeito. Esse pretérito, ele vai marcar um acontecimento no passado também, né? Porque é pretérito, só que ele é um passado que acontece antes de outro passado. Se a gente tem um fato pontual no passado que a gente chama de pretérito perfeito, aquele que acontece antes dele é pretérito mais que perfeito. Aí você vai me dizer, como assim um passado que acontece antes de outro passado? Pensa o seguinte, se eu contar para você de um casamento, eu fui a um casamento, quero te contar o que acontecia lá. Aí eu falo, quando a noiva entrou na igreja, então isso é passado, não é? Quando a noiva entrou na igreja, já aconteceu. O noivo já entrara. Quem entrou primeiro? O noivo, né? Não foi no passado. A noiva também foi no passado. Só que o passado desse noivo foi anterior ao passado dela. Então, quando a noiva entrou,
o noivo já entrara. Então, esse entrara será o pretérito mais que perfeito. Um acontecimento no passado anterior a outro acontecimento também no passado. Olha essa frase. Quando a minha mãe reclamou, eu já comprara os brinquedos novos. Então, de repente, sua mãe reclamou, não vai gastar dinheiro, não gasta dinheiro da sua mesada toda de uma vez, ou o dinheiro que você ganhou de presente de Natal. Mas quando ela reclamou, lá no passado, eu já tinha comprado aquilo, né? A gente costuma, para perceber que é um pretérito mais que perfeito, trocar pelo já tinha, né? Então, quando minha mãe reclamou, eu já tinha comprado os brinquedos novos. Quando a noiva entrou na igreja, o noivo já tinha entrado, né? Então, esse comprara é um pretérito mais que perfeito. Perceberam a diferença? E o futuro do indicativo tem dois tipos de futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente indica um futuro que ocorrerá ou que poderá ocorrer depois do momento em que se fala. Quando eu digo que poderá ocorrer, é porque assim, quando eu digo que ocorrerá, é porque é um futuro que eu tenho certeza. E aquele que poderá acontecer, ele pode ter uma condição aí, tá? Posso falar assim, eu votarei naquele candidato se ele apresentar boas propostas, né? Então é um futuro que ocorrerá ou que poderá ocorrer depois da hora que eu estou falando. Por isso o futuro. Olha aqui o exemplo. Comprarei uma fazenda. Nesse caso aqui, parece um futuro que vai acontecer, né? Que não dependeu de nada. Agora, o futuro do pretérito, ele vai indicar uma ação futura que depende de outra ação, que depende de alguma coisa lá do passado. Por isso que é um futuro do pretérito. Ele é um futuro que depende de alguma coisa no passado. Olha a frase, eu compraria o brinquedo se tivesse grana, tá vendo? Então assim, eu compraria lá no futuro se eu tivesse dinheiro. Eu iria à sua casa se eu não tivesse de castigo. Eu tiraria boas notas se eu tivesse estudado, tá vendo? Ele sempre depende de alguma coisa do passado. Agora o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que a gente deu maior atenção na nossa última aula, né? Esse modo subjuntivo tem 3 tempos. Então, para a gente recapitular, quando nós falamos do modo imperativo, vocês perceberam que ele não tem tempo, só tem imperativo afirmativo e imperativo negativo. Quando a gente falou do modo indicativo, vocês viram que ele tem 6 tempos. E agora que nós chegamos ao modo subjuntivo, você vai lembrar, porque é o assunto da nossa última aula, ele tem 3 tempos. O presente, então dá uma olhadinha aqui para essa imagem, espero que eu venda muitos doces hoje. Isso aqui não mostra para você uma possibilidade, uma hipótese? Por isso é modo subjuntivo. E ele é o presente. Lembra dessa palavrinha que eu ensinei para vocês na última aula? Quando é presente, usa o que? Espero que eu venda muitos doces hoje. Aqui é modo subjuntivo no presente. O pretérito do subjuntivo, vocês também vão lembrar, caso você esteja com dúvida, volta na aula do capítulo 17, tá? Porque lá eu dei atenção especial ao modo subjuntivo. Então, agora eu vou falar rapidamente para a gente seguir com a matéria do nosso capítulo, tá? O pretérito imperfeito é o único tempo pretérito que tem no subjuntivo, é um só, moleza. E para ele, você vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó, se. Lembra? Se eu estudasse como a Aninha, seria aprovado. Tá vendo? É um acontecimento que está na possibilidade, na hipótese, né? Se eu estudasse, seria aprovado. Até tem um outro verbo aqui, ó. Esse seria aqui tá no modo indicativo, né? E aqui, quando eu crescer, serei o maior jogador de futebol do Brasil. Aqui é futuro, e olha a palavrinha que eu tinha pedido na aula passada para você lembrar. Lembra? Quando a gente fala de futuro, a gente pensa no quando. Quando eu crescer, isso é certeza? Não, né? É possibilidade. Quando eu crescer, serei o maior jogador de futebol do Brasil. Lembra lá então? Presente a gente usa o que, pretérito imperfeito a gente usa o se e o futuro nós usamos o quando. Então agora a gente vai começar a falar verdadeiramente sobre a correlação dos tempos verbais. Aqui. Se ele poupasse dinheiro, poderia viajar com a turma. Você consegue perceber que aqui, ó, lembra desse se que a gente usa para marcar a possibilidade, para marcar a dúvida no pretérito imperfeito do subjuntivo? Olha o verbo aqui. Deixa eu mudar de cor. Se ele poupasse dinheiro, subjuntivo.
poderia. Esse poderia já é o futuro do pretérito do indicativo, né? Poderia. Lembra que eu falei? Poderia viajar se poupasse dinheiro, né? Então, o poderia é futuro do pretérito, mas é do indicativo. E o poupasse é subjuntivo, porque é dúvida, possibilidade. O modo indicativo, ele é o mais rico. Então, às vezes, pode parecer para você que ele também indica possibilidade. E você não está errado, tá? O modo indicativo, muitas vezes, vai dar essa ideia de possibilidade. Nesse caso do poderia, é um desses exemplos, né? Então, ó, poderia viajar com a turma. Poderia. Se tivesse poupado dinheiro. Então, aqui a gente tem dois modos verbais diferentes. O subjuntivo, poupasse, e o futuro do pretérito do indicativo, poderia. Próximo. Mais uma tirinha, e aí eu vou retomar uma que já apareceu para a gente verificar como é que dois modos verbais e tempos verbais vão aparecer também diferentes, tá? Olha, rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Então, aqui eu tenho, nesse caso, o modo imperativo, né? Esse imperativo afirmativo. E aqui eu tenho o modo indicativo, eu espirro. Tá vendo? Esse aqui é o presente do indicativo. Mais um que já apareceu na nossa aula de hoje. Se eu estudasse como a Aninha, seria aprovado. Eu tenho aqui o estudasse, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, e eu tenho o seria, que é o futuro do pretérito do indicativo. Então, ó, diferentes tempos, diferentes modos numa mesma sentença. Mais um. Esse aqui também é bem atual, né? Tá dizendo, o título é Heroínas, e aí a moça, as duas pessoas estão de máscara, uma enfermeira e uma outra menina, e ela olha para essa enfermeira e diz: Mulher Maravilha, eu queria que você soubesse que eu sou sua fã. Então, é uma heroína do nosso tempo, né? Você concorda? Aqui eu tenho também dois verbos de modos e tempos diferentes. Olha aqui, eu queria e soubesse. Você percebe que os tempos são diferentes e também o modo dos verbos é diferente. Aqui o queria é o pretérito imperfeito do indicativo. E o soubesse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora a gente vai para a sua apostila ver como ela está tratando a correlação entre os tempos verbais. Ela vai dizer assim: considere a frase a seguir. Se não fosse o caminhão, o helicóptero cairia na nossa cabeça. Então, eu não salvei o motorista. Foi ele quem me salvou. Essa frase está sendo retirada de um texto que vocês leram na aula de redação, né? Então, eu sempre falo, se você não tiver assistido a aula de redação do capítulo que a gente está tratando, assiste primeiro a aula de redação e depois vem para a aula de português, porque você já vai conhecer os textos, né? Mas aí pra gente aqui é importante esse trechinho que a sua apostila destacou. Ela vai perguntar assim: em que tempo e modo está conjugado o verbo ser no trecho em destaque? Que é esse trecho que a gente está vendo aqui. Então, aqui a resposta seria pretérito imperfeito do subjuntivo. Por quê? Aqui, olha, se não fosse... Lembra? Nós já estudamos isso. Olha a presença do se aqui. E por que é o pretérito imperfeito do subjuntivo? Primeiro, por que é subjuntivo? Porque aqui está falando de uma possibilidade, de uma hipótese, ok? Subjuntivo. Depois que você descobre que é subjuntivo, como é que você vai saber o tempo? Tem 3, presente, pretérito imperfeito e futuro. Olha aqui se não é passado, olha. Se não fosse o caminhão, o helicóptero cairia. Então, esse acontecimento no passado só pode ser pretérito imperfeito porque no subjuntivo só existe o pretérito imperfeito, ok? Depois, qual é o sentido dessa expressão na frase, né? Se não fosse o caminhão, isso aí, essa expressão, ela traz que sentido para esse contexto inteiro aí? O sentido de condição, não é isso? Se essa coisa não tivesse acontecido, essa outra coisa aqui teria acontecido, né? Mostra a ideia de condição para algum outro acontecimento. Embaixo, no raciocínio da entrevistada, ela pôde salvar o motorista porque ele a salvou primeiro.
Complete as frases a seguir com o verbo salvar. Aqui você nem precisa ter, eu não decorei, eu não sei muito bem conjugar. Aqui o contexto, a maneira como você usa a língua vai te ajudar a responder. Veja bem, se ele não me salvasse, eu também não o salvaria, certo? Se ele não me salvasse, eu também não o salvaria. Depois, se ele me salvar, eu também o salvaria? Não, né? Se ele me salvar, eu também o salvarei, ok? Vê que a gente usa no primeiro o futuro do pretérito do indicativo. Por quê? Porque aqui eu estou falando de um futuro que dependia de alguma coisa no passado. Olha lá, se ele não me salvasse, eu também não o salvaria. Tá vendo? Um futuro que depende de alguma coisa no passado. No segundo, não. Esse segundo marca uma certeza. Apesar de ter uma condição ali na frente, o verbo está marcando uma certeza. Olha, se ele me salvar, eu também o salvarei. Lembra quando eu falei do futuro do presente? Ele ou vai marcar alguma coisa que acontecerá ou que poderá acontecer, né? Seguindo, para completar as frases, você empregou verbos no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? No indicativo, não foi? Tanto que a gente usou o futuro do pretérito e o futuro do presente do indicativo, que é aquele que marca certeza, mas a gente viu também na aula de hoje que de alguma forma ele pode mostrar uma possibilidade, né? Uma condição. Depois, como você escolheu as formas verbais para completar as frases? Aqui, você poderia ter respondido com as suas palavras, tá? Porque aqui é uma pergunta bem simples e bem direta. Como é que você fez para escolher as formas verbais para completar essas frases? Como é que você fez isso? Quando a gente respondeu no slide anterior, eu falei, né? Mesmo que a gente não tenha decorado, que nem precisa, né? Decorar como é que a gente vai conjugar, pelo uso da língua, pelo dia a dia, pela maneira como a gente usa a língua portuguesa, você completaria, né? Se ele me salvar, eu o salvarei. Como é que você escolheu as formas verbais para completar as frases? Você pode responder com as suas palavras. Eu vou colocar aqui uma resposta possível. Para que a frase fizesse sentido. Então, assim, eu completei dessa forma para que a frase fizesse sentido. Ela fez sentido com esse verbo dessa forma que eu coloquei. Ou, outra coisa que você poderia responder seria para completar o sentido da primeira oração. Então, a primeira oração era: se ele me salvasse, eu também o salvaria. Então, eu posso justificar dizendo que eu completei dessa forma para, de alguma maneira, completar também o sentido da primeira frase. E essa apostila vai continuar. Se não fosse o caminhão, o helicóptero cairia na nossa cabeça. Para desenvolver seu raciocínio, a moça empregou formas verbais de forma coerente e harmoniosa. O que é coerente? É quando faz sentido, né? Se não fosse, cairia. Lembra os verbos que a gente trabalhou até agora? Ela criou uma hipótese do que poderia ter acontecido caso o caminhão não estivesse por ali, e por isso usou o subjuntivo, se não fosse. Então ela está falando da hipótese, o que poderia ter acontecido, né? Então quando a gente trata de hipótese, de possibilidade, é o subjuntivo. Depois, correlacionou, ou seja, fez uma relação entre esse modo com o futuro do pretérito, que aí nesse caso já é do indicativo, explicando o que aconteceria se o passado não tivesse sido modificado. Aí ela usa: o helicóptero cairia na nossa cabeça. Tá vendo? Então, primeiro ela vai partir de uma possibilidade para dizer alguma coisa de um fato concreto, né? Se isso aqui não tivesse acontecido, ele cairia na nossa cabeça, né? Todo o texto bem escrito, de acordo com a sua apostila, deve ter uma boa combinação entre as palavras. Em um relato, por exemplo, não se deve iniciar o texto no passado e depois mudar para o presente, ou vice-versa. Então, é claro que observem o contexto, tá, gente? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Às vezes a gente vai misturando os tempos verbais e a pessoa que está nos ouvindo, o interlocutor, né, a pessoa com quem a gente está falando, ou o leitor do texto que a gente escreve, não consegue entender mais o momento em que as coisas acontecem. Você começou usando o verbo no passado, depois mudou o verbo para o presente e voltou para o passado, sem posicionar. É claro que você pode começar um texto falando do passado e passando depois para o presente, mas você precisa explicar isso, né? Depois de 5 anos, ou hoje em dia, você fala do passado. Eu estudava na escola tal. Hoje em dia, eu estudo no colégio Força Máxima. Aí sim, você usa eu estudo
no presente, mas você já justificou, você colocou hoje em dia para explicar que esse tempo passou. Olha como fica diferente quando a gente não posiciona direitinho. Olha esse trechinho aqui que a sua apostila vai marcar, olha. A moça correu, chegou até a porta, faz muita força, mas precisou de ajuda para pegar o motorista. Aqui a gente pode perceber que tem diferentes verbos. Esses verbos estão destacados. Olha, a moça correu, chegou, faz, precisou. Fez sentido para vocês essa frase? Ela correu, chegou até a porta, faz muita força, mas precisou de ajuda? Não, né? O certo ali seria: a moça correu, chegou até a porta, fez muita força, mas precisou de ajuda para pegar o motorista. Quando ele usa o faz no presente, misturando com os outros verbos que estão no passado, gerou o que a sua apostila vai chamar de desconexão. Ou seja, a ordem das ações ficou embolada, ficou incoerente, não fez sentido, ficou desconexa, né? Quando não tem conexão. Olha o exemplo que eu trago aqui nessa tirinha. A policial tá lá, né, para colher o depoimento do moço que foi assaltado. Ele diz: o homem passou por aqui, roubou umas revistas, corre e fugiu. Fez sentido? Olha como é que ele usou. Ele diz: o homem passou, ele usou o pretérito perfeito do indicativo. Passou por aqui, roubou, pretérito perfeito do indicativo. Umas revistas, corre. Aqui já é o presente, não é isso? Ele corre, presente do indicativo. E fugiu, pretérito de novo. Esse pretérito também pretérito perfeito. Fez sentido? Não, né? O correto seria ele dizer: o homem passou por aqui, roubou umas revistas, correu e fugiu, né? Então, essa frase dessa tirinha está incoerente, não faz sentido, por isso a policial ficou com essa cara aí, ó, não entendeu o que ele quis dizer. Vamos lá, vamos ver os tempos verbais nas notícias, os diferentes tempos verbais. Olha aqui. Aqui a gente tem o título, né? O título marca presente, mas o resto do texto vai marcar passado. Por que será que isso acontece? Olha aqui no primeiro. Polícia faz operação contra suspeitos de lavagem e organização criminosa em São Paulo. Aqui esse verbo está no presente, não tá? Mas olha como é que o texto começa. Dinheiro era lavado em clínicas que atendiam criminosos feridos em confronto, diz polícia. Tá vendo que os verbos aqui estão no passado? Mas por que a manchete, né, esse título da notícia aparece no presente? Porque no título, geralmente, sempre falo para vocês sobre o contexto, né? Nesse contexto de uso, geralmente a intenção da pessoa que escreve é fazer parecer que essa notícia é fresquinha, que ela é super atual, né? Então, para mostrar que alguma coisa está super atual, a gente acabou de verificar essa notícia, eles usam no presente, mas depois eles justificam lá embaixo colocando direitinho no passado. Tá vendo que misturou, nesse caso, os dois tempos verbais, o presente com o pretérito. Acontece também nos textos, nas histórias, né? Pensa num texto narrativo em que o personagem vai contar alguma coisa que está acontecendo, né? O rapaz entrou em casa, aí ele vai contar que ele foi chegar na casa dele, que ele abriu a porta e viu alguma coisa. O narrador ele pode escolher falar assim: ele sobe as escadas, abre a porta e vê. Ele usou presente. Por quê? Porque ele pode querer fazer com que o leitor ache que está dentro da história, que está vendo a história acontecendo naquele momento em que ela está sendo contada. Tá vendo? Então, às vezes, mesmo o acontecimento sendo no passado, ele é retratado no presente para dar essa ideia de proximidade. Porque aí, quando você vê... E quando você está lendo um texto, vai falando, ele sobe as escadas, dá 5 passos, abre a porta e se surpreende. Parece que a gente está vendo essa coisa acontecendo na nossa frente, né? É diferente de ele abriu, já aconteceu, né? É claro que nos dois casos seria no passado, mas dá uma ideia de proximidade, de fato atual, ok? Na notícia de baixo, namorado da mãe de Neymar sofre grave ferimento na mão. Esse sofre aqui é presente. Ele sofre agora. Esse fato está acontecendo agora. Mas esse fato aconteceu nesse momento aí? Não, né? E nem era um fato habitual. Mas eles usaram o presente para, de alguma maneira, fazer parecer que, tá bem fresquinha essa notícia, ela é bem atual. Só que para dar credibilidade, eles depois vão usar o passado certinho, Funcionário
que atendeu é presente? Não, né? Aí mostrou o passado. Funcionário que atendeu o modelo diz, olha aí, aqui já voltou pro presente, que ele deu um soco em uma vidraça. Tá vendo que aqui, ó, ele tá dizendo agora, né? Por isso ele diz agora, esse funcionário, que o rapaz deu um soco. Aí sim é uma coisa que aconteceu no passado, né? E aí por que o atendeu também está no passado? Porque o funcionário que está dizendo agora atendeu no passado o modelo, que é o namorado da mãe de Neymar, né? Em nenhum momento aparece o nome do rapaz. Ele é namorado da mãe de Neymar e ele é modelo, né? Enfim. Continuando, página 401. Aí aqui a sua apostila vai mostrar pra gente isso que eu mostrei, sobre o que eu falei ainda agora, tá? A mistura de tempos verbais. Olha, cada modo verbal tem a sua função e a maneira certa de ser utilizada. Observe algumas combinações. Então vai mostrar combinação de modo e de tempo verbal. Olha, eu espero, consegue perceber que o espero é o verbo, né? Eu espero que você leia a notícia. Aqui eu tenho o presente do indicativo, certeza, eu espero. Aqui eu já tenho o presente do subjuntivo. Olha a presença do que. Lembra que o que ajuda a gente a ver que é subjuntivo? Ó, eu espero que você leia. Isso não é uma certeza, é uma possibilidade. Então ele está usando o indicativo e o subjuntivo numa mesma sentença. Por isso existe uma correlação entre os tempos e os modos verbais. No segundo, esperei, aqui eu tenho o pretérito perfeito do indicativo. É uma ação no passado pontual. Que você publicasse a notícia. Aí já é um pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Que é o único pretérito que o subjuntivo tem. Ó, misturou indicativo com subjuntivo. E os tempos também. Um era pretérito perfeito e o outro era pretérito imperfeito. Quando e se você publicar, aqui eu tenho o futuro do subjuntivo, olha, quando você publicar a notícia, farei. O farei agora é uma certeza, ó. Quando você publicar, eu farei o meu comentário. Aí é uma ação que pode acontecer. Lembra que o futuro do presente, do indicativo, ou vai marcar uma coisa que acontecerá ou que poderá acontecer. Nesse caso é poderá acontecer, né? Eu vou fazer o comentário quando você publicar. Aqui eu tô misturando, ó, quando publicar, o quanto, né, pra lembrar a gente que é subjuntivo. Então, ó, futuro do subjuntivo. Farei, futuro do presente do indicativo. Um marca dúvida, possibilidade, o outro marca certeza. Se você publicasse a notícia, subjuntivo, a gente já falou muito sobre isso. Nesse caso é o pretérito imperfeito, né? Lembra do se, que ajuda a gente a perceber. Se você publicasse. E depois eu tenho, eu leria. Aqui é o futuro do pretérito do indicativo. Lembra que o futuro do pretérito é um futuro que depende de alguma coisa no passado? Olha, eu leria com certeza a sua notícia se você publicasse, né? Então é um futuro que depende de alguma coisa do passado. Agora vamos para a atividade. Nem sempre em nossa comunicação diária empregamos os verbos conforme prescrição da norma culta, ou seja, no dia a dia nem sempre a gente usa os verbos como a gramática, né, desejaria, ou ela aconselha. Muitas vezes adotamos uma forma popular de expressão adequada a textos e ambientes familiares. Isso aí tudo a gente pode traduzir como linguagem informal. Então, nem sempre a gente vai usar o que a gramática manda, né? A gente também pode falar de acordo com o uso coloquial, dia a dia, né? Em situações informais, que dispensam a correção. Analise as situações a seguir e indique como os verbos deveriam ser utilizados de acordo com a norma culta. Então, aqui eles estão sendo usados de uma maneira coloquial, ou seja, sem necessidade de correção, porque é uma linguagem informal. E ela vai pedir para você passar esses verbos para o que a gramática gostaria da forma que a gramática gostaria que ele fosse usado, né? Então, olha lá. Que área vocês querem que eu limpo? É assim que ele deveria falar de acordo com a gramática? Não, né? Ele deveria dizer, que área vocês querem que eu limpe? Lembra que eu expliquei para vocês, ó? Aqui a gente está falando de um verbo que está no subjuntivo, por isso que aqui, olha, que eu limpe. Aqui, lembra que tem que ser o é? Eu dei até uma dica sobre isso na última aula, né? Verbos de primeira conjugação, a gente coloca o é quando for presente, lembra? Que eu limpe. Depois, se eu soubesse
tinha trazido mais sementes. Como é que isso ficaria de acordo com a norma culta? Se eu soubesse, teria trazido. Não tinha, tá? Olha, teria trazido. Ou você poderia falar, se eu soubesse, eu traria mais sementes, ok? Então, você pode falar ou teria trazido ou traria mais sementes. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que agora eu marquei aqui que a gente já fez a aula gravada, né? Você agora vai fazer os exercícios, aí vai poder marcar essa outra caixinha aqui e vai assistir, é claro, às aulas ao vivo para verificar a resolução desses exercícios. Então você tenta fazer sozinho, baseado no que a gente falou na aula de hoje, e nas aulas ao vivo a professora vai refazer esses exercícios, fazendo, claro, as correções necessárias, tudo bem? Espero que você fique bem, que você fique em casa com saúde. Tchau, tchau. Até a próxima aula.